Fundo de base 10 ou de base 100? Qual comprar? Qual é a melhor decisão? Fique comigo aí nesse vídeo que eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui para poder te explicar qual que é a diferença de um fundo base 10 e um fundo base 100. Primeiramente, pessoal, só para poder informar vocês, nada do que eu mostrar aqui nesse vídeo de fundos imobiliários serão uma sugestão de compra. Então, não utilize este vídeo como uma recomendação, uma sugestão para que você invista aí o seu capital nestes fundos imobiliários. Você precisa analisar um fundo e estudar melhor caso você queira realmente investir nele. Trago aqui então dois fundos imobiliários, um de base 10, que é o APTO11, APTO11, e um fundo também de base 100, que é o KNRI11. Ambos são fundos aí do setor híbrido e tem um preço atual de 8,40, que é o de base 10, e o de 142 ali, que é o de base 100. Às vezes você se pergunta qual que é a diferença de um fundo base 10 e um fundo base 100. As pessoas comentam, mas qual que seria a grande diferença? E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo que basicamente eles não têm diferença nenhuma. O que você precisa analisar é a questão do patrimônio líquido que ele tem e a questão dos valores mesmo, né? A questão dos indicadores que o fundo imobiliário tem. O que facilita sendo o fundo base 10? Ele vai ter mais liquidez, porque serão mais pessoas que vão comprar. Eu particularmente prefiro muito um fundo de base 10, porque se eu tenho lá, por exemplo, R$50 e o fundo custa R$100, eu não consigo comprar uma cota dele. Mas agora, se eu tenho um fundo de R$10, eu consigo comprar 5 cotinhas com esses 50. Então eu já adiantaria tendo 5 cotas e conseguindo receber o dividendo proporcional com essa cota de R$10, do que esperar para poder comprar uma cota de R$100. Então, para mim, essa é uma das facilidades aí de ser um fundo base 10. Você consegue investir com pouco. Se você, sei lá, sobrou R$10 das suas finanças e você ia usar para gastar em alguma coisa, mas você quer investir, você consegue com R$10. Então tem vários fundos aí que são até abaixo de R$10 e você consegue investir normalmente. Agora, se você quer comprar um fundo de base 100, você tem que esperar juntar esse valor para conseguir aplicar. Agora, supondo que você tenha R$100 para aplicar, você pode escolher se você quer aplicar num fundo de base 100 ou em 10 fundos ali de base 10. Você precisa ver os indicadores, ver qual que vai ser mais rentável para você na questão da sua estratégia, não somente de dividendo, porque quanto maior o dividendo que o fundo paga, maior vai ser o risco também aí que ele pode correr de ter uma inadimplência ou de ter algum risco, né, para que você não receba os seus dividendos. Então é importante você estudar isso. Aí você pode se perguntar, nossa, mas você falou a questão da liquidez, por que o fundo mais barato está com a liquidez menor? Eu só peguei esses dois aqui de exemplo de valores, tá, pessoal? Então não é nenhuma sugestão de compra, nenhuma sugestão de venda, é somente para mostrar para vocês o que seria um fundo base 10 e um fundo base 100. Né? Até a questão dos dividendos aqui é bem diferente, tal. Tem a questão de ser um investidor qualificado ou não em alguns casos de fundo, então inclui vários fatores. Agora eu fiz uma simulação aqui supondo que um fundo de base 10, né, que seria este fundo aqui, vou colocar uma cota aqui só para vocês poderem ver. Então uma cota seria R$10, é um fundo de base 100, e aqui em contrapartida, no de baixo, eu vou colocar um também que seria um fundo de base 100. Vocês conseguem ver que é basicamente a mesma coisa. Um fundo de base 10, eu precisaria pegar aqui 10 cotas para ele poder me pagar o mesmo tanto que um fundo de base 100 paga. Mas basicamente sai o mesmo valor. Então se a gente fizer uma simulação aqui igual a que estava, né? Vou colocar aqui 10 e aqui 100. Ele pagaria R$10 de dividendo com um valor de 1.000 aplicados, né, considerando um retorno aí de 1%. E ao mesmo tempo um fundo de base 100 aqui com 10 cotas, ele pagaria R$10 de dividendo também, e assim sucessivamente, né? Pagaria R$100 aqui com 100 cotas, R$1.000 com 1.000 cotas, R$10.000 com 10.000 cotas, e em contrapartida aqui com 1.000 cotas a gente receberia R$100 com fundo base 10, com 10.000 cotas receberíamos R$1.000, com 100.000 cotas receberíamos R$10.000 e assim sucessivamente também. Então assim, um fundo de base 10 e um fundo de base 100 basicamente é a mesma coisa quando você estuda eles. Vamos supor que ele tem o mesmo indicador e a mesma porcentagem de dividendo. É basicamente a mesma coisa. Se você tiver 10 cotas de um fundo base 10
que tem o mesmo percentual de dividend yield de um fundo de base 100, eles vão pagar a mesma quantidade, o mesmo valor. Só que um fundo de base 10 é aquilo, é mais acessível, tem uma liquidez maior, às vezes se você quiser vender, você consegue vender mais rápido. Claro que os números são bem altos na questão de liquidez, tanto para um fundo base 10 quanto para um fundo base 100. Inclusive o número de investidores em fundos imobiliários tem aumentado bastante. Então sempre tem alguém querendo comprar um fundinho ali para poder usufruir dos dividendos que ele paga mensalmente. E este foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha para poder ajudar o YouTube a entender que é um conteúdo bacana e divulgar para mais pessoas. E até a próxima. Tchau!